Vou apresentar Ana primeiro, a Ana Luísa Paraboni. O tema da gente é finanças em tempos de pandemia. Quando eu pensei em fazer uma live sobre dinheiro, sobre finanças, já me veio à cabeça o nome da Ana. A Ana é administradora pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, e mestra e doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. A ênfase dela dentro do doutorado em administração, assim como foi no mestrado também em administração, foi finanças comportamentais. Ela hoje é professora do IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. Ela é tutora do curso EAD, né, de administração da UFSC, membro do núcleo de finanças pessoais e comportamentais, também lá da UFSC, sócia e co-criadora do Floripa Finanças. Ela participou como consultora lá no quadro Quero Saber do Jornal do Almoço, na NSC TV, que é a TV Globo de lá de Florianópolis. Ela participou dando palestra no Floripa Invest. Ela é consultora financeira. Então, quem consegue falar, é como o Guilherme está colocando aqui, Ana é top. Quem consegue falar sobre finanças aqui hoje, Ana Paraboni, Ana Luísa Paraboni. Nossa, tu conseguiu reunir bastante coisa aí nesse meu currículo, hein? Fui atrás, né? Mas vamos lá. Primeira coisa principalmente nesse momento que a gente está falando sobre pandemia, sobre crise, economia, está todo mundo muito preocupado em como conseguir passar por esse cenário todo sem ter tanto prejuízo, principalmente no bolso. E aí a gente vê como é importante tudo aquilo que as finanças comportamentais, as finanças pessoais, a economia vinha falando há um tempo, e muita gente ia dando um pouquinho de desatenção, porque pensava justamente em viver o hoje e não o amanhã, ou que nunca imaginaria estar passando por esse momento de pandemia. Então, eu gostaria que primeiro a Ana dissesse qual a importância dessa área, né, de estudos que ela está imersa, que são as finanças pessoais, finanças comportamentais, e como é que a gente conseguiria, ou como é que a gente consegue passar por essa pandemia de uma forma mais geral, que depois a gente vai entrar nas perguntas, mas o que é tão importante que a gente saiba, que a gente tenha, que a gente tivesse e não tem, mas dá um panorama geral dessa sua área. Tá, bastante coisa nessa pergunta aí. Tem muita coisa que a gente Bem pode ampla. falar. Mas falando um pouco primeiro sobre a área das finanças comportamentais. Então, assim, por muito tempo a gente pensou que o homem ele era totalmente racional. Então, ele tomava uma decisão econômica, eu ia investir em tal produto, porque eu tenho certeza e eu sei quais são os benefícios e para mim aquele é a melhor opção. Então, como se a gente conseguisse ter plena certeza. O que acontece? Depois de um tempo, começou outros estudos e começaram a ver que isso não faz muito sentido, que a gente não é tão racional assim quando a gente toma as nossas decisões. Por quê? Porque a gente começa a levar em conta as nossas emoções. E isso nem sempre está no nosso consciente, isso está lá no nosso consciente, no inconsciente, e vem sendo construído também, muitas vezes, ao longo de um tempo. Principalmente por causa da cultura que a gente vive, a sociedade de consumo que a gente vive. Então, sei lá, por exemplo... Marketing. O marketing. Então, essa é uma briga que eu tenho interna, porque eu, ao mesmo tempo que eu penso nas finanças pessoais, eu penso em tentar ajudar as pessoas a não cair nas armadilhas do marketing. E, por outro lado, dentro do lado empresarial, eu quero que as empresas utilizem as armadilhas de marketing para que elas consigam vender mais. Então, isso é difícil mesmo. Mas as finanças comportamentais, elas vêm tentar contribuir de alguma maneira para que as pessoas consigam ver que tem uma armadilha na frente delas e que o lado racional do cérebro venha funcionar e pensar assim, opa, peraí, tem uma armadilha, eles estão querendo vender, eles ancoraram o preço de alguma coisa, da pipoca maior para que eu compre a pipoca maior, porque eu acho que a pipoca maior vale mais a pena, mas na verdade não é isso que está incluído aí. E aí, então, essas finanças comportamentais vêm um pouco para nos ajudar a entender o nosso pensamento, a nossa tomada de decisão,
frente às nossas emoções. Então, não se deixar levar tanto pelas emoções. Apesar de que a gente sabe que é impossível a gente tirar todas as nossas emoções da tomada de decisão. Isso é muito difícil encontrar uma pessoa que seja 100% racional. Então, o que a gente pode fazer? Tentar controlar isso. A gente não vai conseguir eliminar, mas vai tentar controlar, vai tentar pensar, eu vejo aquela roupa que eu mais gosto, eu sei que ela tá ali na vitrine, tá bonito, tá chamando a minha atenção, tem uma luz certa em cima daquele manequim ali, para que eu olhe aquilo tá brilhando, as cores estão todas combinando, mas eu tenho que pensar, será que eu preciso? Tenho que tentar fazer com que o meu cérebro ele consiga pensar melhor na hora de tomar essa decisão. E aí... Não, pode falar. Tá. Então, como eu disse, primeiro, é impossível a gente conseguir eliminar totalmente essas armadilhas. A gente não vai conseguir, a gente tem que tentar controlar, né? Então, controlar a nossa mente. E outra coisa que eu acho bem importante, pensando já pro lado da pandemia, pro lado das finanças pessoais, então. Muita gente fala, quando a gente vem falar em finanças, e a pessoa fala assim, eu quero ficar rica. O objetivo é ficar rico. Aí uns já pensam assim, mas ficar rico pra mim vai ser impossível, então eu já desisto e nem quero mais saber, eu não vou economizar mesmo, porque eu nunca vou conseguir ficar rico. Só que não é esse o nosso objetivo. Então, não é o objetivo de um educador financeiro, por exemplo, ou quando a gente vai começar a estudar um pouco sobre finanças pessoais, não é ficar rico. O objetivo é que a gente, além de controlar a nossa mente, é que a gente controle o nosso dinheiro. Então, eu não tenho que ganhar milhões de reais. Eu tenho que, pelo menos, conseguir controlar o meu orçamento. Eu não posso deixar que o dinheiro me controle. E o que seria deixar que o dinheiro controle a gente? Por exemplo, aí vai depender muito de cada perfil. A gente tem que muito se conhecer para saber o que pra gente é importante e para outra pessoa não é. Mas, por exemplo, para mim, comer coisas gordas, coisas que eu goste, me faz feliz. Então, eu sei que isso é uma coisa que eu dou importância. Então, se eu não puder, uma vez por mês, comer uma coisa diferente, uma coisa no restaurante ou pedir uma comida, para mim, isso vai ser muito difícil. Então, se eu não puder isso, eu sei que o dinheiro ele tá me controlando totalmente, porque eu não consigo fazer nenhuma coisa que eu gosto, que é uma coisa que eu dou importância. Agora, se eu consigo me dar algumas luxos, digamos assim, e eu conseguir dizer que eu vou colocar tanto por cento da minha renda em tal lugar, e eu conseguir fazer essa análise desses recursos e colocar onde eu preciso, aí eu vou estar controlando esse dinheiro. E não ele vai estar me controlando. Agora, quando eu começo o mês e eu já tenho que pagar tudo, um monte de conta, paguei tudo e depois não sobrou nada, talvez eu não estou conseguindo controlar ele direito. E aí eu preciso aprender estratégias para que eu mande no meu dinheiro e não que ele mande em mim, né? Então, seria mais ou menos um sacrifício ponderado, no caso. É você saber que você está abrindo mão de algumas coisas, mas também não abrir mão de todas, porque senão você fica refém. De uma forma ou de outra, você fica refém. Isso. No começo é assim mesmo. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, enfim. E falando mais sobre a questão da pandemia, né? Bom, primeiro que existe um grande problema quando a gente está falando em dinheiro e em dívida, que é as consequências. Então, tem muito estudo na literatura que fala sobre consequências da gente ter dívida, que é depressão, ansiedade, inclusive suicídio, tem muitas histórias de suicídio, e problemas familiares, começa a brigar com o marido, com os filhos, começa a ter problema com os pais, enfim. Então, as consequências, elas são enormes quando a gente tem uma dívida. A ideia é que a gente não chegue nesse patamar da dívida, né? Que a gente consiga nos controlar. Se a gente já tá lá, então a gente vai ter que tentar rever esse nosso orçamento. Mas uma coisa é fato, é que o gerenciamento do nosso dinheiro, ele tá baseado em duas coisas. Em a gente ganhar e a gente gastar. Então, para eu conseguir mexer no meu orçamento, ou eu vou gastar mais, aliás, ou eu vou ganhar mais, ou eu vou gastar menos.
Numa Uhum. dessas duas variáveis eu vou ter que mexer. Então, não tem milagre. Não tem como eu querer fazer alguma outra coisa além disso. Ou eu vou ganhar mais ou eu vou gastar menos. E aí, então, para aquelas pessoas que estão já em algum perrengue, que já estão olhando para as suas contas e vão dizer, ah, tenho aí algum problema. Eu vou ter que fazer algumas coisas, principalmente agora no período de crise. Primeira coisa, eu vou ter que sentar e olhar para as minhas contas. Eu vou ver o que eu estou gastando. Quais são os meus custos fixos e variáveis, por exemplo. A primeira coisa que eu vou mexer vão ser nos meus custos variáveis. Então, vão ser no Netflix que eu pago ou na minha internet. Se eu tenho um plano da internet que está tendo um custo-benefício bom, ou, por exemplo, se eu tenho uma TV por assinatura que eu olho 2 vezes no mês e eu estou pagando R$ 150 por essa TV por assinatura. Ou se eu estou pedindo comida muito seguido. Isso também pode impactar. Não sei, João, talvez tu possa falar um pouco sobre isso, de pedir comida muito seguido. Não, tu acha que isso impacta um pouco no teu orçamento ou não? Depende. Aquele depende. Depende se está dentro do orçamento da pessoa, né? Mas eu fiquei pensando até, por exemplo, nesse período de pandemia que você não precisa estar fazendo muitas viagens, assim, não precisa estar utilizando muito o carro, então não seria o caso de você, inclusive, parar mesmo de usar o carro para coisas que não têm utilidade, ou de repente você antes pedia muito iFood. E aí, quando chega aí nesse período de pandemia, não precisa tanto de iFood, ou, enfim, né? E Então, ponderando isso, né? isso, eu acho que tudo depende muito do perfil da pessoa. Não tem como a gente dizer que uma coisa vai servir para todos. Isso não vai acontecer. Então depende muito do perfil da pessoa. Pro teu lado, como uma pessoa que pedia muita comida e que agora está tendo um tempo maior, talvez tu consiga economizar não comprando tanta comida, né? Uhum. Se tu tem esse tempo para isso e tu consegue se dispor para isso. Então depende muito do perfil da pessoa. Uma coisa que a gente também tem que analisar é quanto que as pessoas elas estão recebendo. Então uma coisa que eu tenho que analisar é a minha renda. Se eu fiz a minha conta dos meus gastos e eu fiz a conta da minha renda, que são as primeiras coisas que eu tenho que fazer, e eu vi que a minha renda ela não está cobrindo os meus gastos, eu tenho que conseguir uma renda extra. E aí as pessoas têm um pouco de vergonha de tentar uma nova metodologia ou uma forma de ganhar dinheiro diferente. Mas, gente, pensem, por exemplo, os restaurantes. Eu tenho vários alunos que trabalham em restaurante, fazem o curso lá da cozinha, gastronomia, confeitaria, enfim. Se eu trabalho num restaurante ou se eu sou dona de um restaurante e o restaurante está fechado, agora na pandemia, o que eu vou fazer? Eu preciso encontrar alguma maneira de ganhar dinheiro. E aí a gente vê que está crescendo muito o mercado de marmita, está crescendo muito mesmo. Porque é uma forma das pessoas continuarem com as vendas, né? Não parar Uhum. totalmente. E, por outro lado, tem muitas pessoas também que não sabem cozinhar e que não têm tempo para isso, porque estão em casa, mas estão trabalhando de home office. Então, o mercado da marmita, ele funciona muito bem para aquelas pessoas que estão buscando uma maneira de renda extra. Então, é uma ideia para aquelas pessoas que sabem cozinhar e que para os meus alunos, por exemplo, como eu falei, o pessoal aí tem alguns que eu vi que estão aí na live. Então, por aí, essa é uma ideia. Outra ideia que eu vejo João, não sei se tu já olhou já olhou aí na tua casa, se tu tem coisas que tu não usa. Tu já parou pra pensar sobre isso? Já. Inclusive tem até reportagem sobre isso, né? De que se você olha em volta, eu acho que foi a CEO da OLX que falou que se você olhar em volta, metade das coisas que você tem dentro de casa são inúteis para você, já são inúteis para você. Então, uma solução para aquelas pessoas que estão com alguma conta atrasada ou que estão com o orçamento apertado seria: olhe dentro de casa, o que tu tem que tu não tá usando? Tem muita coisa que a gente tem que a gente não usa. Então pega essas coisas e começa a vender, vende na internet, tem vários grupos classificados no Facebook, enfim, que a gente pode estar vendendo esses produtos. Que aí a gente vai conseguir arrecadar algum dinheiro. Tem roupa que eu não uso,
Ou, enfim, tenho produtos de cozinha que eu comprei uma vez e que nunca mais utilizei, porque achei que eu ia fazer um dia e nunca mais fiz. Eu, por exemplo, tenho várias coisas de cozinha que nunca mais eu utilizei. Então, essa é uma coisa que a gente pode estar ganhando uma rendinha extra. Então, quando a gente está com o dinheiro apertado ou tem uma conta. Então, antes de eu pensar em contrair uma dívida, em contrair um empréstimo, porque uma coisa que tem acontecido muito, não sei se te ligaram em algum momento dessa quarentena, me ligaram muitas vezes, me oferecendo crédito, consignado em empréstimos. E aí, o que acontece? Antes de eu aceitar, o que eu faço? Primeiro, de eu pegar o empréstimo, eu vou olhar dentro da minha casa se não tem nada que eu possa vender. E aí eu não vou estar gastando, contraindo dívidas, pegando juros e vou estar aí ganhando dinheiro sem estar pagando e não recebendo. Ô, Ana, a Michelle colocou aí na caixinha aqui dos comentários uma situação que eu acho bem pertinente, já que a gente está falando de formas de ganhar mais dinheiro. Ela botou que não adianta também a pessoa ganhar mais se ela vai gastar na mesma proporção. E aí, Exatamente. junta com o comentário da Anne aí, de quais seriam as dicas para comprar menos pela internet, eu acho que vai muito nessa questão de que você já falou das emoções, né, de poderar as emoções, de podar nossas emoções, e o Guilherme que colocou que o isolamento fez ele consumir mais iFood. Então, não adianta só ganhar mais se você não tiver um controle, né? Isso, exatamente. Então, primeiro eu preciso ter lá no papel, porque é muito importante a gente fazer esse esforço de ter no papel, sentar a bunda na cadeira e escrever quanto que eu gasto para eu viver. Eu fiz essa conta e eu consegui alguma maneira de renda extra e eu vi que essa renda extra eu acabei gastando mais, tem algum problema. Eu não posso aumentar os meus gastos, isso é fato. Eu tenho que continuar com aqueles mesmos gastos que eu estava antes. Essa renda extra eu posso ou guardar ou é para cobrir alguma dívida que eu tenho, né? Mas não comprar. Como não comprar mais pela internet? Porque o que acontece? As pessoas estão muito em casa, começa a receber e-mail, porque agora tu tem mais tempo de olhar os teus e-mails, tu começa a ver que a Arezzo tá mandando 50% de promoção. E aí o que tu quer fazer? Tu quer ir lá e tu quer comprar, né? Então, primeiro, a coisa mais importante é a gente pensar: eu vou precisar disso? Eu preciso? Eu não tenho nenhum outro sapato para usar, que é por isso que eu tô comprando? Então, primeiro, pensar, eu preciso... E vai fazer o que com o sapato? Agora, em pandemia, isso era outra dedicada. coisa que eu ia falar. Vou comprar sapato pra quê? Eu não sei quando eu vou voltar a trabalhar. Então, não vou precisar de sapato. Aí algumas pessoas estão vendendo, por exemplo, produtos de inverno agora, né? Será que eu preciso? Será que eu vou voltar a trabalhar ainda no inverno? Então, é uma questão sempre que a gente tem que pensar em primeiro lugar. Eu vou precisar, eu vou usar isso, eu não tenho nenhum outro substituto em casa. Por quê? Porque o marketing, que nem eu disse, tá aí para fazer a gente comprar. Então, ele vai dizer que a gente precisa. Ele vai fazer uma propaganda bem bonita, com umas cores bem bonitas, que os nossos olhos vão brilhar. Mas a gente precisa pensar se a gente precisa. Com relação ao iFood, para mim fica bem difícil eu dizer isso, porque, que nem eu disse lá no início, eu tô aqui dos dois lados. Um lado é o lado de quem que eu tô falando para vocês cuidarem, para não gastar muito com comida, e o outro lado é eu lá do restaurante que quero vender. Então, assim, como que a gente faz pra gente não gastar tanto com o iFood? É eu pensar, se eu tenho tempo para fazer, se eu tenho alguma habilidade, se eu tô disposta, pense que isso pode ser até uma atividade de lazer que tu tá fazendo com o teu marido ou com a tua esposa em casa. Uma coisa em conjunto que vocês vão estar fazendo. E isso pode agregar muito para a convivência. Ou com os filhos, exatamente, com os filhos pais. também, porque normalmente no período normal as pessoas não têm tanto tempo, por exemplo, de ir para a cozinha com os filhos. Agora talvez tenham mais tempo. Então, essa atividade em família, ela pode ser prazerosa. Então, uma dica aí, uma ideia para que a gente consiga não comprar tanto, né? E estabelecer metas também. Eu não vou comprar mais do que 2 vezes no mês. Eu não vou gastar mais do que X reais. Então, estabelecer metas. As metas são muito importantes. A gente precisa se colocar metas. Que aí a gente vai sempre se controlando, se autocontrolando. Acho que essa questão das metas já responde mais ou menos esse comentário da Ana Simões, que ela colocou que parou de gastar com lazer, porque está dentro de casa,
mas aí, em contrapartida, ela começou a gastar mais no mercado, como uma forma de compensação. Isso, pois é. Então, aí o que que acontece? Como as pessoas vão ter que cozinhar antes, eu, por exemplo, antes eu almoçava muito fora, almoçava no IFSC ou na UFSC em algum lugar. Agora eu tô tendo que almoçar em casa. Então, eu tô tendo que fazer mercado. Um mercado é uma compra maior do que eu fazia antes. E aí, é óbvio, eu acabo gastando mais com o mercado, porque antes eu não comprava comida pra fazer. Não tanto. Uhum. Então, tô gastando mais, mas é porque antes eu gastava em restaurante e agora eu não tô gastando com restaurante. Então, acaba, a gente tem que tentar compensar e nunca passar do limite do quanto eu gastava antes, né? Tentar não passar tanto. Estabelecer o que seria, né, o limite que a gente tem para gastar no mercado, por exemplo. Isso, se eu Ah, gastava gastava. R$ 200 com almoço fora, agora eu posso gastar mais no mercado, mas não pode passar desses R$ 200. Mais ou menos isso. Maravilha. Tentar. Isso. Ana, só indo agora para um ponto, porque aí eu lembro de uma pesquisa que eu fiz, que eu ajudei, né, a fazer, que saiu ontem, que ela falava sobre distanciamento social. E aí, um dos pontos lá era que a gente achou na pesquisa era que, apesar de haver uma conscientização popular, as pessoas sabem que precisam fazer o distanciamento social, mas dois fatores foram fundamentais para que essas pessoas quebrassem o distanciamento social e voltassem às suas atividades, entre aspas, rotineiras. Um desses fatores era o emocional, porque enquanto pessoa, a gente, enquanto ser humano, a gente precisa de sociabilização, a gente precisa conversar com outra pessoa, a gente precisa... E aí poderia ter a questão da internet, videochamada e etc e tal, mas ainda assim você precisa sociabilizar. Mas o outro fator foi o fator financeiro, porque as pessoas não se programaram para isso. As pessoas não tinham o que vocês chamam de reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência, então? Como é que se faz uma reserva de emergência? Bom, esse é o primeiro passo. Quando a gente fala em finanças, esse é o primeiro passo de todos, é construir a nossa reserva de emergência antes de eu querer investir em outras coisas. Então, não me vem falar de bolsa, não me vem falar de ação, não me vem falar de Magazine Luiza antes de ter a sua reserva de emergência, tá? Isso é bem importante. O que é a reserva de emergência? É a gente ter um dinheiro guardado que possa nos cobrir alguns meses caso a gente venha perder o nosso emprego, venha perder a nossa renda. Tá, primeira coisa para construir a reserva. Eu calcular quanto eu gasto por mês. E nas minhas contas, qual é o meu custo de vida mensal? Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Depois que eu definir isso, eu preciso ter... O número de meses que eu preciso ter vai depender muito de qual é o meu tipo de renda. Se eu tenho uma renda fixa, se eu tenho uma renda variável, se eu sou autônomo, se eu sou funcionário público, enfim. Mas pelo menos eu tenho que ter uns 6 meses desse meu custo de vida mensal guardado. Isso é minha reserva de emergência. Para que serve? Serve para o dia que eu perder meu emprego, serve para o dia que eu sofrer um acidente, serve para o dia que sei lá... Quebrou o carro, Quebrou o carro, ou, por exemplo, eu tenho um cachorro, o cachorro sofreu adoeceu. alguma coisa, está com uma doença, eu preciso levar o cachorro no veterinário. Eu preciso ter esse dinheiro, entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa reserva de emergência. Primeiro, faça a sua reserva. Depois, pense em outro tipo de investimento. E essa reserva agora, quem passou pela pandemia e não viu que a reserva é muito importante, eu não sei se um dia vai ver. Porque agora, na pandemia, foi um exemplo muito bom da gente entender qual é a importância dessa reserva. A gente viu que tem muita empresa com queda nas vendas, tem muitas pessoas que vendiam na rua, sei lá, e aí agora não está podendo ir na rua vender, e aí está precisando ter essa reserva. Ó, a Anne aí falando da reserva foi quase todo com o filhote. É isso daí. Quer ter cachorro, né? Aí sabe que vai gastar com isso. Então, por isso que a gente precisa muito ter essa reserva. E precisa ser pelo menos, então, uns 6 meses do nosso custo de vida mensal. Por isso que esse é o primeiro passo, calcular o custo de vida mensal que a gente tem hoje. E essa reserva, então, tem que ficar num lugar que você possa pegar a qualquer momento. Isso, não adianta eu guardar esses 6 meses, esses 6 meses do meu custo e colocar embaixo do colchão. Isso não serve, tá? Isso eu tô acabando com o meu dinheiro. Então, assim, eu vou ter que colocar esse dinheiro em algum lugar que seja fácil de eu retirar. Por quê? Porque é uma reserva para emergências. Então, a emergência acontece quando a gente menos espera. Eu preciso tirar esse dinheiro do dia para a noite lá.
Não precisa estar colocado em algumas coisas fáceis de ser retirado. Por exemplo, eu posso colocar ele no Tesouro, que eu consigo tirar esse dinheiro rapidamente. Tesouro Direto, Tesouro Selic, lá que a gente tem. Eu posso colocar esse dinheiro no Nubank. Eu sou bem a favor de colocar no Nubank. Eu acho que ele é fácil, porque a gente consegue ver ele todo dia. Eu abri ali o meu aplicativo do banco e eu vejo que ele tá ali. Para aquelas pessoas que têm mais problema com conta digital, então ela vê que aquele dinheiro tá ali, fica melhor para ela. E dá até para fazer uma estimativa, né, de alguns meses. Você vê quanto ele Isso, aumenta. exatamente. É Ele até vai bom para mostrando dar ali uma segurada. ele vai mostrando ali quanto dinheiro a gente vai ganhando naquele mês só com os rendimentos, né? E o Nubank eu consigo tirar o dinheiro bem fácil e ele rende o CDI, que é a nossa perto da nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Então hoje está 2,90 o CDI, por 2,90% por ano. Ao ano, né? Ao ano. Outra coisa também poderia ser algum CDB que seja mais do que 100% da Selic, né? Só que a gente tem que pensar que tem que ter liquidez diária, entende? Então, por isso que não é tão fácil encontrar CDBs com liquidez diária. Então, por isso que a gente pensa que, por exemplo, Tesouro ou Nubank seriam mais acessíveis, mais fáceis de se encontrar. Ali o Guilherme está perguntando sobre o saque no Nubank. Tem custo, sim, é R$6,50. Então, esse é um fator que, quando eu tenho dinheiro no Nubank, esse dinheiro é para ele ficar lá guardado para reservas. E não para eu ficar usando como uma conta corrente que eu vou ficar sacando. Então, por quê? Porque eu vou gastar R$6,50 para sacar. Então, por isso que não é o ideal. O Nubank, ele serviria como uma conta para a gente ter o cartão de crédito, para quem queira, porque não paga anuidade nenhuma. E para a gente ter a nossa reserva aí só juntando o dinheiro lá e não ficar sacando. Porque se eu ficar sacando, além de eu começar a pagar um monte de imposto de renda e de IOF, eu vou estar pagando esses R$6,50 por saque. A Ana Simões, ela colocou, antes da Ana, a Michelle falou, corroborando justamente com o que você falou, que ela sempre pensou em ter essa reserva de emergência e graças a Deus ela conseguiu sempre ter pelo menos para manter o mínimo de tempo. Então ela já passou por perrengues e quem salvou foi a reserva de emergência. E a Ana Simões, ela colocou assim, se eu já tenho a minha reserva de emergência, mas só que o meu custo de vida aumentou, eu tenho que atualizar essa minha reserva? Com certeza, eu tenho um exemplo próximo que aconteceu isso. Então, a pessoa, ela tinha um custo de vida, morava num determinado lugar, tinha sua reserva bem certinho. Depois de um tempo, ela acabou mudando de lugar de onde ela morava, passou a ter um custo de vida maior. O que aconteceu? Não atualizou a reserva e aí começou a pandemia e começou a ter problemas com relação a isso. Então, sempre que a gente aumenta o nosso custo de vida, a nossa reserva ela tem que andar da mesma maneira. Junto, tem que aumentar, né? também. Isso. Sobre reserva de emergência, também tem uma outra reserva que vocês falam, que é uma reserva de oportunidade. Essa reserva São de coisas bem oportunidade diferentes. diferente. Isso, Eu ia perguntar exatamente isso. Essa reserva de oportunidade, ela está dentro da reserva de emergência, ela não está dentro? Como é? O que é essa reserva de oportunidade? Então, a reserva de oportunidade, muita gente confunde e acaba juntando as duas e dizendo que eu já tenho a minha reserva e na verdade ela é só para emergências. A reserva de oportunidade é um dinheiro que eu estou guardando para caso surja alguma oportunidade que eu quero fazer. Então é quando eu já sei que eu quero fazer uma coisa diferente. Por exemplo, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um carro melhor, então eu vou ter que colocar ali um dinheiro. Então, eu vou juntar um dinheiro que vai ser a minha reserva de oportunidade para o momento em que surgir uma oferta de um carro que eu queira, e aí eu vou ter esse dinheiro para isso. Ou para quem investe, eu quero juntar a minha reserva de oportunidade para quando aparecer uma ação que baixou o preço que eu quero comprar, e aí eu vou comprar ela e eu já tenho dinheiro. Eu não posso tirar essas coisas novas que eu quero fazer, esse carro que eu quero comprar, ou essa ação que eu quero comprar, não posso tirar esses valores da minha reserva de emergência, porque aí eu vou estar deixando de ter a minha reserva. E aí não faz nenhum sentido. Então são coisas diferentes, distintas, separadas. Durante a semana, ou durante os dias que a gente ficou divulgando essa live, teve muita pergunta, muita,
sobre onde investir. Só que aí você já meio que deu essa dica. Primeiro, investir, você só vai investir depois que você tiver a reserva de emergência lá feita e você não vai mexer na reserva de emergência. E o segundo foi que você falou aí que o Nubank, a Nuconta, né, que agora é Nubank, e o Tesouro Direto seria o melhor. Poupança de jeito nenhum, certo? Então, todo mundo fala muito mal da poupança, né? A poupança, ela, na verdade, não é nem considerada um investimento. Assim, eu não vou dizer que eu odeio a poupança e que de jeito nenhum é para as pessoas fazerem poupança. Eu não vou dizer isso. Por quê? Tem pessoas que ainda estão um passo atrás, que têm muita dificuldade em guardar dinheiro. E que tem muita dificuldade, por exemplo, com tecnologias, com bancos digitais, com pessoas que têm que têm um perfil, então, um pouco mais que está demorando para entrar nessas novas tecnologias. O Uhum. que acontece? Com certeza, a poupança ela não é um bom investimento, pensando em rentabilidade, tá? Ela, hoje em dia, se a gente investe na poupança, a gente está, de certa forma, perdendo dinheiro porque a inflação não está nem conseguindo acompanhar. Mas, para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de guardar dinheiro, se ela conseguir guardar pelo menos na poupança, se ela conseguir colocar pelo menos um Já é dinheirinho na alguma poupança, coisa, né? ela já vai estar avançando muito, entende? Então, por isso que eu não Uhum. vou dizer que eu odeio a poupança e que não é para nunca ninguém colocar dinheiro na poupança. Agora, claro, se a pessoa já consegue ser um pouco mais familiarizada com os bancos digitais, poderia colocar no Nubank que vai estar conseguindo bem mais rentabilidade do que a poupança. Mas aí depende se a pessoa ela consegue ou se ela tem alguém para auxiliar, entende? Se eu tenho um filho que pode Uhum. me auxiliar a fazer isso e tal. Então, por isso que eu não digo que a poupança é horrível. Tá, mas para começar, se a pessoa já tem familiaridade, vai lá no Nubank Sim, mesmo, com vai no certeza. Tesouro Aí bem melhor. Direto. Aí não vale poupança, com certeza. A rentabilidade da poupança está muito ruim. E vale no Nubank ou também tem no Banco Inter, para quem gosta, que também é ótimo, tem CDBs lá com liquidez diárias. Então, vale também. No Banco Inter, aí no Banco Inter não basta só colocar na conta corrente, tem que aplicar num CDB. A Ellen colocou aí, se essa reserva de emergência tem que ser 6 meses ou um ano de salário. A Ana, ela disse que vai depender, né? Depende do Assim, ó, perfil. a Helenira. Então, A Helenira, é Elenira. assim. Isso. Helenira é assim, ó. A gente precisa ter pelo menos 6 meses do nosso custo de vida mensal. Se a gente tem uma renda que é muito variável, por exemplo, se eu sou autônomo e eu tenho uma renda cada mês muito diferente, seria ideal que eu tivesse até um ano de salário guardado. Mas para aquelas pessoas que têm uma renda mais previsível, então a gente pode dizer que cerca de 6 meses está ok. Ana, também tem uma dúvida aqui. Primeiro, são duas, na verdade. A primeira é de como é que a gente encontra informações se determinado investimento é um golpe ou não. E a outra é como é que funciona o valor mínimo por CPF no FGC. FGC é o Fundo de Garantia, certo? Fundo garantidor de crédito, isso. Fundo Garantidor de Crédito. E aí, primeiro, como é que funciona esse valor mínimo? Tem um valor mínimo para dar garantia para o dinheiro da gente? Então, alguns investimentos, nem todos, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Esse Fundo Garantidor de Crédito, alguns investimentos como o CDB, por exemplo, tem essa garantia. Ou o dinheiro esse que a gente coloca no Nubank também está garantido pelo FGC. Uhum. Então, esse fundo, ele nos garante R$ 1 milhão, tá? Garantido. Só que esse R$ 1 milhão, ele é dividido por CPF e por instituição. Então, ele garante R$ 250 mil que a gente tem esse dinheiro garantido por instituição e por CPF. O que quer dizer? Vamos fazer um exemplo. Vamos dizer que o seu Nelson, ele tem R$ 250 mil no banco A, R$ 250 mil no banco B, R$ 250 mil no banco C e R$ 250 mil no banco D. Ou seja, ele tem R$ 1 milhão, Melhor. 250 mil em cada banco, tá? Aí vamos supor aconteceu algum problema no banco A, o banco entrou em falência. O que vai acontecer? Vamos mandar um e-mail, provavelmente, para o seu Nelson, para dizer que aquele banco está com algum problema e vão dizer que ele vai ter o fundo garantidor de crédito que vai conseguir cobrir
essa falência que ele teve no banco. Então, esses 250 mil reais, eles estão garantidos. Ele estava no banco, o banco entrou em falência, mas ele tem o dinheiro garantido. O que vai acontecer? Ele vai ter que ir em outro banco para pegar esse dinheiro. Normalmente, aí esse banco que entrou em falência vai mandar um e-mail e vai dizer: ó, fulano, ó, o seu Nelson, tu vai lá no banco tal, em tal data, que eles vão dar esse dinheiro de volta. E é isso que É o que a Ana acontece. tá dizendo que aconteceu com ela, né? A Ana colocou aí, aconteceu comigo. Investi em um CDB, o banco quebrou, o FGC me garantiu e posso ir sacar o dinheiro que eu tinha lá. Isso, aí vai ser. Aí, por mais que tu tenha o teu num CDB num banco pequeno, normalmente, né? Tem vários CDBs que são em banco pequeno, eles vão te ligar ou mandar um e-mail e vão dizer pra tu pegar normalmente num bancão. Aí tu vai, tipo, numa caixa da vida ou no Banco do Brasil, enfim, pra sacar esse dinheiro. Tá, mas continuando lá o exemplo, pra gente não perder o foco. Do seu Aí Nelson. então era 250 mil por banco. O banco A entrou em falência. O que vai acontecer? Ele vai ter os 250 mil de volta, né? Mas ele teve esse 250 mil garantido e por 4 anos ele só vai ter mais 750 mil garantidos. Por quê? Porque ele já usou os 250 mil. Só que cada 250 mil que ele tem que ser em bancos diferentes. Se for no mesmo banco, por exemplo, se eu tiver 500 mil reais no mesmo banco, no CDB do mesmo banco, eu só vou ter garantido 250 mil. Os outros 250 mil eu vou perder. Então, por isso, a ideia é nunca colocar mais do que 250 mil reais na mesma Em banco. instituição. Isso. Tá, e aí nesse caso, se ele tiver mais de R$ 1 milhão, ainda que seja diversificado em vários bancos, ele só tem garantido por 4 anos 1 milhão em até 4. Exato. Exatamente. Então, por isso, né, Que coisa. cuidar onde a gente vai colocar o nosso dinheiro. Ah, claro, né? 250 mil não é para qualquer um ter 250 mil em 4 bancos. Exatamente. E como é que eu sei que alguma informação é golpe ou não é golpe? Bom, essa pergunta é bem importante, né? Por exemplo, quando tu começa a pesquisar sobre finanças, talvez venha alguém te mandar alguma mensagem aí no teu Instagram ou em algum lugar te oferecendo um investimento. Ah, tenha 30% de rentabilidade no mês. Tenha 50% de rentabilidade em uma semana. Uma coisa assim. Isso pode acontecer. O que acontece? Uma coisa que eu digo pra vocês. Pessoal, não existe milagre, tá? Não existe isso de rentabilidade garantida e rentabilidade muito alta. Para vocês terem uma ideia, a nossa Selic, ela tá a 3%, né, ao ano. Então, assim, se alguém tá te garantindo uma coisa muito elevada, muito mais do que isso, se alguém te garantir, por exemplo, 3% no mês, já é muito. Tá? Se a pessoa te garantir certo 3%. Por quê? Primeiro, porque não tem como ser certo nada. Não tem como dizer que é certo. Tá? Então, muito cuidado sobre essas promessas que são muito fáceis, que tu vai conseguir, coloca o teu dinheiro e aí tu já vai conseguir. Não existe isso, tá? Quem fica rico não vai ficar rico de uma hora pra noite, do dia pra noite. A pessoa vai ficar rica pela constância, pela persistência, pela paciência, de sempre criar o hábito de economizar todo mês, criar o hábito de poupar todo mês e de investir esse dinheiro, não deixar o dinheiro parado, tá? Ninguém vai ficar rico do dia pra noite. Então, primeira coisa pra ver se é golpe é isso, ver se tá dizendo que tu vai ganhar 10% num mês, que tu não vai, muito difícil. Tá. Aí, vamos para as perguntas. Algumas outras perguntas. Durante a semana perguntaram se dá para investir ganhando pouco. Os investimentos, eles têm um valor, você consegue investir desde pouco, muito, como é? Ó, primeira coisa, dá para investir ganhando pouco? Dá para investir ganhando pouco. Depende do investimento. Tem ação que eu compro a menos de R$1. Tem ação que eu compro a menos de R$1. A da Oi tava 50 centavos. Exatamente. Mas não compra da Oi, tá? Mas enfim, tem ação muito barata. Então dá para investir com pouco dinheiro. Mas o que a gente tem que pensar? Vou dar um exemplo aqui. Como eu disse, eu dou aula para os alunos lá da cozinha, da confeitaria. Então eu vou dar um exemplo sobre isso.
Vamos supor que eu faça bolo e docinho para festa. E aí, todo mês me sobra R$ 100, tá? Aí eu penso, tenho R$ 100 todo mês para investir em alguma coisa. Será que não seria mais interessante eu pegar esses R$ 100, eu fazer um curso de alguma técnica inovadora, de alguma coisa que faça com que eu crie um bolo mais bonito, ou crie um doce, um salgado, alguma coisa diferente, e eu Uhum, consiga vender os meus produtos com uma margem de lucro maior, e aí eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. E aí depois disso eu vou conseguir investir, sei lá, R$ 500 mil a mais, entende? Então, às vezes, uhum. dependendo do valor, vale mais a pena a gente investir na gente mesmo, eu me qualificar para que eu consiga vender mais, ganhar uma margem maior, e aí sim que eu vou estar aumentando ainda mais os meus lucros. Então, às vezes, vale a pena a gente pensar sobre isso. Mas dá sim para investir com um pouco. Tá. Consórcio imobiliário, vale a pena? Isso foi a Hannah que colocou. O do ganhando pouco foi o Cleaver, aí a Hannah colocou. Consórcio imobiliário vale a pena? Tá. Aqui no consórcio imobiliário, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá da poupança. Eu não vou dizer que é péssimo, que é horrível. Eu vou dizer que depende da pessoa. Se é uma pessoa que não consegue guardar Guardar nada dinheiro. sem ter um boleto na frente dela, se é uma pessoa que não consegue de jeito nenhum, o consórcio talvez seja uma opção para essa pessoa. Mas a gente pensando se o consórcio é uma boa opção de investimento, não. Ele não é uma boa opção de investimento. Por quê? Porque tem muitas variáveis. Tem variável que vai Uhum. depender de quando que eu vou ser sorteada, se eu vou ter que dar o lance, se eu não vou ter que dar, qual é o custo efetivo total desse consórcio. Então, são muitas variáveis e que nem sempre, na minoria dos casos, vai dar bom, sinceramente. Mas, que nem eu disse, se é uma pessoa que tem muito problema em guardar dinheiro e se ela só vai conseguir comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa, se tiver um boleto na frente dela e esse é o sonho dela, então talvez seja uma opção. Tá. Tem outras perguntas aqui, por exemplo, como vou ficar rico sem ter muito dinheiro hoje? Aí vai muito do que você falou, constância, paciência, o hábito de guardar esse dinheiro. Se tesouro direto é uma boa opção, que foi do Bruno, aí você já disse, tesouro direto é uma boa opção, sim. Nubank Sim, aí também, entra uma enfim, questão assim, ó, CDB. por que devem ter perguntado sobre o Tesouro Direto? Por causa da Hum, taxa básica, né, que caiu. Por isso que devem ter perguntado. Uhum, O que acontece? A taxa de juros caiu muito realmente. Hoje em dia a gente tem uma taxa de juros bem baixa. Mas o que acontece? A taxa de juros alta que a gente tinha antes não era uma taxa de juros normal que existe em países que já são gente grande, digamos assim. Então, a hum. taxa de juros hoje em dia ela é baixa, mas ela é uma taxa que a gente tem que ver que é a taxa normal, digamos assim, de renda fixa que a gente teria, sabe? Uhum. Então, antes é que a gente estava mais no anormal, digamos assim. E o que acontece? Para a nossa reserva de emergência, a gente continua precisando ter liquidez, preciso tirar esse dinheiro logo, preciso ter segurança, preciso que esse dinheiro não venha a acabar. Então, eu vou continuar tendo que investir no Tesouro Direto, sim. Porque eu preciso de um lugar seguro e que tenha liquidez. Então, sim, mesmo que a taxa básica de juros esteja baixa, a gente vai precisar do Tesouro. A Michelle já tinha comentado também durante a semana a questão de se ela poderia, se ela deveria economizar o máximo, se ela poderia comprar alguns supérfluos, mas aí foi o que você falou também. Coloca um limite nesse gasto a mais que você vai ter, né? Por exemplo, assim, sei lá, pense em uma coisa. Quando a gente decide fazer um regime e a gente decide assim, ó, eu não vou comer nada fora dessa minha dieta. Por quanto tempo que vocês conseguem fazer essa dieta? Aquela dieta super restritiva, que tem que ir na academia, ficar tantas horas na academia, eu tenho que comer só isso, isso e aquilo. Por quanto tempo? Ninguém consegue por muito tempo. Por quê? Uhum. Porque a gente começa a não aguentar mais aquilo. E aí, é a mesma coisa com o nosso dinheiro. Se eu definir que eu não vou gastar nenhum centavo com uma bala, que é uma coisa que eu goste, ou sei lá, qualquer coisa, eu não vou aguentar por muito tempo. Então, por isso a gente precisa, sim, às vezes, nos dar alguma coisa que a gente gosta. Aí vai da importância de cada um. Mas Como se assim, fosse ó, um presente um presente, para mas um nós. presente que seja, sei lá, 5% do nosso orçamento, que seja bem pouco.
Claro, isso caiba no orçamento. depende do patamar que a pessoa se encontra. Se é uma pessoa que está com muita Uhum. dívida ou se é uma pessoa que já está organizada e que pode se dar esse luxo. Então, isso vai depender. Ah, isso já vai também numa pergunta que o Paulo fez, que era justamente isso. Ele quer atingir uma meta de curto prazo, mas sofre para economizar. É o que você está falando aí, né? Tipo, bota Uma dentro do dica, orçamento também. Ah, uma dica. diga. Ele quer economizar. Para que ele quer economizar? Pensar num objetivo. Qual é o meu objetivo que eu tenho? Eu tenho o objetivo de fazer uma viagem. Pega, imprime uma foto dessa viagem e coloca na porta do teu guarda-roupa, ou no vidro do teu guarda-roupa, ou na tua geladeira. Coloca lá na geladeira a foto. Ou eu tenho o sonho de comprar, sei lá, trocar de carro. Escreve trocar de carro e coloca na porta da geladeira. Toda vez a pessoa vai ver aquilo. E isso aí a pessoa vai ver tanto que ela vai se lembrar. Ou até na tela do celular, né? Bota lá na tela do celular o carro que você deseja e aí você vai ficar olhando tanto esse carro que você vai terminar mentalizando. Isso É por aí. um bem melhor. A Helenira colocou aí, minha filha está com 8 anos, eu quero começar algum tipo de investimento nela. Vale a conta digital e colocar por mês um valor X? Sim, vale a conta digital, sim, com certeza. E todo mês vai colocando lá um dinheirinho. E essa é a ideia. É a gente criar o hábito de colocar um dinheirinho lá todo mês. E aí, depois de um tempo, não vai nem ser mais sofrido. A gente já vai ter esse hábito. Quando a gente constrói o hábito, fica muito mais fácil. Então, abre uma conta digital, coloca um dinheirinho, deposita lá um dinheirinho todo mês, esse dinheirinho ele vai estar rendendo a taxa de juros e aí no futuro ela vai ter uma boa reserva. E aí, só voltando para que tá quase acabando, eu digo que quando a gente se empolga, o tempo do Instagram fica gritando aqui, dizendo, falta pouco. Mas, só voltando para aquele primeiro ponto, que aí eu já passei por cima das perguntas, né, aqui, aqueles pontos de ganhar mais ou gastar menos. Só para sintetizar, eu vou falar aqui, depois você fala, porque aí eu posso estar falando coisas bem. Mas só para sintetizar, seria basicamente essa questão de os 3 pontos principais que você levantou são a criação desse novo hábito, a criação de uma constância, de você colocar, mesmo que seja, por exemplo, R$ 30, R$ 20 por mês que sobre, mas você colocando esse dinheiro na poupança, ou no tesouro, ou em qualquer outro investimento, isso vai ajudar as pessoas a construírem, primeiro, a reserva de emergência, que é para qualquer emergência, e aí a gente está fadado à emergência, seja saúde, seja financeira, ficou desempregado, ou, enfim, quaisquer outras situações. E ter paciência. É um outro ponto que você também levantou aqui, porque a paciência ela vai fazer com que você chegue no objetivo sem você cair em roubadas. Porque é muito melhor você ter aquela velha máxima do pássaro na mão, tem 2 voando. É melhor garantir esse pássaro aqui, que vai que ele, sei lá, esteja grávida, tenha um filhote, né? E depois você tem mais alguns passarinhos do que você ir correndo atrás de outros e perder aquele que você tinha na mão. Acho que numa síntese seria basicamente isso. E aí você falou dessa questão de ganhar mais, gastar menos, isso tudo. Eu não sei se você tem outros pontos para levantar disso. Você tem agora alguns minutos para falar sobre isso e fica à vontade. Tá, então, o que acontece? Como eu disse, quando a gente pensa nas nossas finanças, tem essas duas possibilidades, ou eu ganhar mais, ou eu gastar menos. O que acontece? Se a gente pode começar pelo gastar menos, tá? Agora, Uhum. vai chegar num determinado momento que eu não tenho mais como gastar menos do que eu já gasto. Porque eu já cortei tudo o que eu podia. Eu já parei de gastar com isso, parei de gastar com supérfluos, eu já baixei minha qualidade de vida, eu já fui morar num apartamento mais barato. Eu já baixei tanto que eu não tenho mais o que fazer. E aí o que vai Uhum. acontecer? Eu vou ter que conseguir renda extra. Não tem mais o que eu parar de gastar. Então, por isso que as pessoas têm muito preconceito em conseguir mais formas de ganhar dinheiro, né? Mas assim, chega muitas vezes que essa é a opção, entende? Uhum. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, não sei se o pessoal que conhece, tem um site chamado Dog Hero, que é um site para que a gente hospede cães, ou para que a gente leve passear. Então, assim, eu posso começar a ganhar dinheiro com essas coisas, que eu não preciso ter um conhecimento muito avançado para criar uma coisa muito fantástica para conseguir ganhar dinheiro.
sabe? Uhum. Então a gente conseguir essas pequenas coisas que vão nos ajudando. Ou primeiro, essa coisa do vender, vou vender o que eu não estou usando. Muita gente nem pensa sobre isso, mas desapega, começa a vender as roupas que tu não usa. Garanto que tem roupa com etiqueta dentro do guarda-roupa. Então, assim, tentar achar estratégias para ganhar mais dinheiro. O pessoal que vende comida ou, que nem eu disse, dos restaurantes, começa a colocar na internet. A internet agora é o lugar onde a gente vai vender. Então, faz um perfil legal no Instagram, no Facebook, posta foto do que tu faz para vender. E aí vai ter que começar essas novas estratégias, porque o momento agora é o da internet. Então, vai ter que conseguir renda extra para conseguir melhorar esse orçamento. Porque, como eu disse, vai chegar uma hora que não vai ter mais o que reduzir, que já vai estar no mínimo possível. Ana, outra palavra aí que você colocou agora, que eu acho que também vale muito para essa live, é o começa. Começa. Então, Sim, é isso, tá? Não, eu não sei, eu estou esperando o momento ideal, ou eu estou esperando para fazer um post legal, para criar um post legal lá no Instagram ou no Facebook para divulgar minha marca, para divulgar o que eu estou fazendo, para divulgar isso. Não interessa, é só começar. A partir do isso, a primeiro ideia passo. é começar. É aquela história, assim, ó, o melhor é começar tarde do que nunca começar. Então, assim, Ah, comece, perfeito. né? Comece juntando alguma coisa, senta, organiza. Outra coisa é, quem tá com o orçamento muito apertado, para de gastar, começa a pensar antes de comprar. Eu preciso disso, isso é uma necessidade, sabe? Uhum. Então, são pequenas coisas, mas e aí às vezes a gente pensa assim, ó, eu tô ali, tô na internet, tô com meu carrinho de compra. Eu preciso muito de um produto. Beleza, eu preciso mesmo. Tem o produto que é 15 e tem o que é 10 reais. E eu penso, mas de 10 para 15 não é muito. Então eu vou pegar o de 15. Só que pensa, ali é 5 reais. Mas se eu fizer isso com todas as coisas que eu quero comprar, se eu vou no mercado e eu pensar, esse molho de tomate eu vou pegar um mais caro porque é só 50 centavos. Esse outro negócio aqui é só R$ 1. No final, a conta do mercado vai dar muito maior. Então, eu falo isso por experiência própria, Uhum. porque isso realmente acontece muito quando a gente pensa, é só um pouquinho, depois a gente junta, no final a conta do mercado dá muito. Então, a gente tem que economizar até nas pequenas coisas. Claro que depende da onde cada um tá, qual é o patamar que todo mundo tá, se a pessoa já pode se dar o luxo para algumas coisas a mais, ou se ela tá no momento de se organizar mesmo e quitar todas as suas dívidas. Eu só tenho a agradecer. Foi até bom para matar um Ok. pouco da saudade. É. Quero dizer a todo mundo que mandou mensagem durante a semana ou agora, muito obrigado. Todo mundo que comentou que a Ana é top, que o currículo é invejável e tudo mais, é exatamente isso mesmo. Eu fico extremamente lisonjeado e honrado por Ana ter aceito o convite de participar, de dialogar um pouco aqui com ciência e embasamento científico que ela tem tanto. Agradecer a Ana pela disponibilidade e por trazer tanto conhecimento para essa live. Quero agradecer muito, 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 e é isso. Se quiser agradecer também. Sim, João, quero agradecer muito o convite, dizer que a gente está aí para parcerias e o pessoal aí também. Quem tiver dúvida, alguma coisa pode me mandar, que a ideia é que a gente consiga se ajudar e que nesse momento tão difícil a gente consiga organizar melhor as nossas finanças para não ficar tão refém, né, dessas dívidas e do endividamento, enfim. Então, um Exatamente. abraço para todo mundo e para ti também, tô com saudade. Tchau, gente. Tchau, Ana. Obrigado.